Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão processante da Câmara do Rio se reúne pela primeira vez e prepara envio de notificação ao prefeito Marcelo Crivella. Marcelo Crivella tem um prazo de 10 dias para enviar sua defesa. Todo o processo tem até 90 dias para ser concluído e enviado ao plenário para votação. Dupla Fla-Flu assume a administração do Maracanã. E mulheres com histórias de luta são homenageadas em solenidade na Câmara do Rio. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando da primeira reunião da comissão processante que analisa o afastamento do prefeito Marcelo Crivella. Os 3 vereadores que integram a comissão assinaram a notificação da abertura do processo que vai ser encaminhada à prefeitura. A partir daí, os parlamentares têm 90 dias para concluir os trabalhos. A reunião foi rápida e serviu para a comissão preparar a notificação que vai ser enviada ao prefeito Marcelo Crivella. Eles também solicitaram a presença de técnicos do Tribunal de Contas do município para acompanhar os trabalhos. A comissão ela vai avaliar, independente da forma, se for o prefeito que vir à Câmara, se ele mandar toda a sua defesa por escrito ou mandar um emissário, como você acabou de dizer, a gente vai avaliar, a comissão vai avaliar, cada membro da comissão vai avaliar, para poder criar um juízo de valor em cima daquilo. É óbvio, se achar necessário que se envie mais documentos para que a gente consiga formar um juízo de valor mais firme e o mais isento possível, isso vai ser feito. A abertura do processo de impeachment foi aprovada pelos parlamentares no último dia 2. A denúncia feita por um fiscal da Secretaria Municipal de Fazenda diz que o prefeito cometeu improbidade e crime contra a administração pública ao prorrogar contratos publicitários sem licitação. Crivella nega as acusações. Após a notificação, o prefeito Marcelo Crivella tem um prazo de 10 dias para enviar sua defesa. Todo o processo tem até 90 dias para ser concluído e enviado ao plenário para votação. Até lá, o prefeito está mantido no cargo. Relator da comissão, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho, conversou com os jornalistas sobre ter recebido a ajuda financeira de mais de R$ 8.000 do prefeito durante a campanha. No entanto, ele garantiu que seu relatório será isento. Isso é normal em campanha eleitoral, a dobradinha, seja lá do vereador com o prefeito, seja do deputado federal com o deputado estadual. É comum isso, você fazer um material e colocar o rosto do outro. E aí a gente tem que fazer a contabilidade no Tribunal Regional Eleitoral e colocar a proporcionalidade. Então, isso é uma questão totalmente normal, isso não vai impedir de maneira nenhuma o nosso trabalho. O nosso trabalho vai ser de total imparcialidade, lisura, para que a gente possa elaborar um relatório orientador. O relatório é orientador, para que o plenário possa decidir com o menos erro possível, sendo justo, coerente e decidir a vida da cidade do Rio de Janeiro, decidir a vida das pessoas que vivem nessa cidade. A vereadora Tereza Berger voltou a colocar em dúvida a participação do parlamentar Paulo Messina na comissão. O nosso gabinete levantou todos os dados e verificamos que um dos processos passou pela Casa Civil, ou seja, um processo que incluíam 2 projetos. Então, é realmente grave, nós continuamos defendendo a mesma tese. O vereador Paulo Messina não pode participar porque ele era o chefe da Casa Civil e por lá passou esse processo que hoje está em questão aí o possível impeachment ou não do prefeito Marcelo Crivella. Mas o vereador Paulo Messina lembrou que quem vai julgar o relatório é o plenário.
Ninguém aqui fez concurso para juiz, né? Todos aqui são políticos, todos ali registraram seus votos no plenário. Vários ali registraram seu voto favorável, vários ali registraram seu voto contrário. Não dá para agora as pessoas querem dizer que o impeachment não é um processo político. O impeachment é um processo político, né? Todos têm seus lados ali. As reuniões que nós vamos fazer vão ser todas públicas. Não existe nenhuma chance dos membros da comissão fazerem qualquer despacho diferente das provas que vierem. Zero chance disso acontecer. A presidência da Câmara negou o recurso encaminhado pela vereadora Tereza Berg, mas a decisão final caberá aos parlamentares. A presidência entendeu, lastreada nos pareceres da Procuradoria e da Secretaria-Geral da Mesa, em rejeitar o recurso e imediatamente encaminhou aos cuidados da Comissão de Justiça e Redação para que sobre ele se manifeste e ele será submetido à deliberação de plenário. Não está decidido, o Messina participou da primeira reunião, mas não está decidido. Quem vai decidir se o Messina continua ou não na comissão processante são os vereadores da casa, que estiverem presentes provavelmente terça ou na quarta-feira. Ferramenta Raio-X do Orçamento permite acesso simplificado aos dados do orçamento do município. Projeto de lei torna obrigatória premiação igual para homens e mulheres em competições esportivas. Proposta em tramitação institui o Sistema Rio, Cidade Amiga do Turismo. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao presidente do Conselho Seccional da OAB do Rio, Luciano Bandeira Antunes. A Comissão de Educação da Câmara do Rio anunciou um déficit de mais de 300 professores na educação infantil da rede municipal de ensino. O vereador, professor Célio Luparelli, explicou que o número consta da resposta da Prefeitura a um requerimento protocolado pela comissão. A resposta da Prefeitura, da Secretaria, de 20 de março de 2019, ela informa que nós temos 177 falta de professores no que tange àquele que trabalha em turno parcial e 130 no que tange àquele que cumpre o horário integral. Ou seja, nós temos 300 e poucos professores faltando na rede que trata da questão da educação infantil. Ora, se nós somarmos que tem mais de 300 professores, aí eu estou falando da rede toda, que estão em licença com mais de 30 dias, portanto, afastados da escola. E que, o que mais ainda nos chama a atenção, nós temos mais de 800 professores concursados para esse fim e que estão na espera de ser chamados. Esses já fizeram, inclusive, a Escola Paulo Freire, o treinamento. Tem mais 900 e poucos que foram concursados, estão concursados, foram aprovados, mas ainda não fizeram a Escola Paulo Freire. Ou seja, há necessidade que a Prefeitura, que a Secretaria de Educação, estabeleça uma meta. Isso nós vamos tentar cobrar, é claro, enquanto até agora, não só pela frente parlamentar, mas também enquanto Comissão de Educação, que ela estabeleça uma meta para cumprindo periodicamente esses chamados e, portanto, o atendimento do que manda o Plano Municipal de Educação. E você vai ver no próximo bloco. Maracanã vai ser administrado pela dupla Fla-Flu. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. O setor hoteleiro do Rio está otimista em relação ao futuro do turismo na cidade, após a liberação da necessidade de visto para visitantes dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A medida anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro é vista com bons olhos pelos empresários do setor. Sobre o assunto, a repórter Simone Braga conversou com o vice-presidente da Associação de Hotéis do Rio, Gerard Borchesot. Seu Gerard, já começo aqui agradecendo a sua presença e a minha primeira pergunta é: essa isenção dos vistos já era uma demanda que era muito esperada pelo setor há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E agora, como é que vocês recebem essa notícia? Bom, com muita satisfação. Era muito necessário, porque os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Austrália são países que podem mandar muitos turistas para cá. Então, a indústria hoteleira, como todo o setor do turismo, estão altamente preparados para oferecer os mais diversos pacotes, com os mais diversos preços, para poder atender essa grande demanda que esperamos que vai vir.
Pois é, e falando da capacitação, por exemplo, de profissionais, terá que haver uma maior capacitação, até pelo tempo, né, de permanência que esses turistas vão poder ficar aqui no Brasil, ou isso já acontece? Não, já acontece. Toda a indústria hoteleira, as companhias aéreas, os organizadores de eventos, todos eles têm um treinamento contínuo. Nós temos grandes profissionais, a gente pode comparar nossos profissionais com qualquer americano, qualquer europeu, tudo pelo grau de profissionalismo e conhecimento que tem. Então, treinamento não há necessidade. O visto permite a esses turistas passarem 3 meses aqui, mas não vão passar 3 meses. Eles vão passar, por enquanto, nós estamos, infelizmente, só com 3 dias de permanência no Rio, e mais ou menos 8 dias, 10 dias no país. Esperamos que com esse visto a gente possa crescer a permanência deles, tanto no Rio como no resto do Brasil. Isso vai ser muito importante. Ou seja, tanto na parte econômica, né, que vai gerar até empregos e trazer dinheiro para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, que é uma cidade que é o centro, né, do Brasil. Nós estamos altamente preparados. A hotelaria do Rio, hoje em dia, a mais moderna que tem no Brasil, cresceu muito e tem todos os tipos de hotéis. O hostels tem hotéis de 2 estrelas, 3, 4 e 5 estrelas e de super luxo também. Então vai gerar uma economia muito boa e também vai gerar para todos os setores em volta, porque o turismo atinge mais ou menos 52 setores diferentes na economia. Então os restaurantes vão ganhar, os guias vão ganhar, os aquários, Pão de Açúcar, Corcovado vão receber mais turistas com isso. O que o senhor acha que é necessário melhorar nessa questão aí, a partir desse momento que começar a funcionar realmente essa liberação? Porque a liberação será a partir do dia 17 de junho, né? Lembrando. E esperamos que o governo justamente tenha esses 3 meses pela frente para preparar campanhas de marketing, de divulgação. Porque o visto é muito bom, essa procura, que dizem que 30% a mais de procura. Já aumentou, né? Então, hoje em dia, com essas redes sociais, todo mundo está procurando, tem uma novidade, vão atrás, mas na hora de decidir, o turista só decide o que ele vê na frente. E hoje em dia, ele vê os destinos de Nova York, de Paris, da África do Sul, da Austrália, de N destinos pelo mundo, menos o Brasil. O Brasil não está nas prateleiras dos agentes de viagem. Falta de divulgação, propaganda. Total falta de divulgação. Então, nós precisamos que o governo faça, já fizeram uma quebra de paradigma, ter a liberação dos vistos. Agora, o segundo é dar dinheiro para a Embratur poder divulgar o Destino Brasil. Agora, na divulgação do Destino Brasil, nós temos que quebrar um outro paradigma, que muitas vezes, já foi feito no passado, divulgar alguns pontos importantes de turismo no Brasil. Mas a maioria desses destinos não tem a visibilidade que a cidade do Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro é lembrado em qualquer parte do mundo num percentual avassalador. Então, a sugestão é: faz a divulgação no Brasil, vendendo a Amazônia junto com o Rio, vendendo o Nordeste junto com o Rio, vendendo a Bahia junto com o Rio. Pacotes, né? Mas que na hora que fizer as publicidades e as promoções de marketing, tem que colocar o nome Rio. Não pode dissociar e simplesmente falar da Amazônia ou do Rio Grande do Sul, não é nada contra, mas quem é conhecido do Rio. Então, na hora que você coloca o Rio, você vai despertar um interesse maior. E diz, puxa, é uma oportunidade de ir para o Rio, mas também eu vou conhecer outras regiões brasileiras. E as regiões brasileiras são extraordinárias, são fabulosas. Tem Minas, tem a capital federal, que é um modernismo extraordinário. Você tem Foz do Iguaçu, você tem... Rio Grande do Sul, Gramado, Canela, enfim, todos esses destinos. Santa Catarina, exatamente. Nordeste. Então, isso nós temos quebrar esse paradigma. A Embratur tem que entender que, para o sucesso dessas campanhas, o Rio tem que estar inserido em tudo. E para a gente encerrar aqui, é possível o senhor projetar um impacto econômico para o Rio após esse decreto na questão da área do turismo? Eu não tenho os números aí, mas se nós temos hoje em dia 500 mil americanos que vêm para cá e que a gente faz uma projeção
de aumentar em 50% esse número no primeiro momento e vai aumentar, e vai dobrar num terceiro momento, eu acho que a receita vai ser espetacular e todo mundo vai ganhar. O governo vai ganhar com os impostos, você vai gerar emprego, você vai ter todo o comércio justamente que vai se usufruir dessa medida que é fundamental. Ou seja, uma medida que realmente vai beneficiar todos. E é importante, Não, né? Isso é importante. Eu acho que a gente tem que ver que o turismo é alguma coisa que é suprapartidário. Suprapartidário. Não tem que ser, nós não gostamos disso, daquilo. Eu acho que o turismo atende a todo mundo. E vai ser de grande benefício para o Rio de Janeiro, que é a bola mestra entrada, aí do país, e vai ser bom para todo o país. Isso é uma grande medida altamente positiva. Ok, Gerardo, muito obrigada pela sua participação e nós voltamos com você, Ingrid. O governo do Rio anunciou nesta sexta-feira que o Maracanã passará a ser administrado por Flamengo e Fluminense nos próximos 6 meses. O novo contrato prevê que Flamengo e Fluminense vão arcar com os custos fixos do Maracanã, em torno de R$2 milhões por mês. Além disso, os dois clubes vão pagar mensalmente ao governo do estado R$166 mil. Flamengo e Fluminense vão administrar o Maracanã por 6 meses. A ideia do governo é, após o contrato com os clubes, iniciar uma parceria público-privada por 35 anos. Dos Estados Unidos, o governador do Rio anunciou em um vídeo o acordo com os clubes cariocas. Após um processo transparente, um processo ético, o Maracanã está sendo devolvido ao futebol carioca. Os vencedores do consórcio que vai administrar o Maracanã, foi apresentada a proposta pelo Flamengo e pelo Fluminense. Terão 180 dias para administrar o estádio e prorrogável por mais 180 dias. É o tempo que teremos de também, no processo transparente e ético, fazer uma nova parceria público-privada, esta sim definitiva por 35 anos. É o Estado do Rio de Janeiro, transparente e ético, resgatando o futebol carioca. O vereador professor Célio Luparelli concedeu uma série de moções a um grupo de mulheres com histórias de luta. O plenário da Câmara fez 1 minuto de silêncio em memória do ex-vereador Aloísio Freitas. Em seguida, o parlamentar professor Célio Luparelli deu início à cerimônia para a entrega de moções para 50 mulheres de vários segmentos da sociedade que têm uma história de luta para contar. Sob a regência da maestrina Cássia Borja, o coro da Câmara interpretou a música Maria Maria, do cantor Milton Nascimento. A representante do primeiro Conselho Nacional da Mulher, Comba Marques, destacou a importância do papel da mulher na sociedade. Eu acho que quando a gente fala da gente, a gente não está se gabando, não é para se gabar, mas é para lembrar uma possibilidade de um destino de mulher. E Malala diz, aspas, há 2 forças no mundo, uma é a espada, a outra é a caneta, mas há uma terceira força mais poderosa ainda que as anteriores, a das mulheres. Já a subinspetora da Guarda Municipal, Shirley da Cruz, ressaltou que a mulher ainda precisa lidar com a tripla jornada de trabalho. Eu vejo mulheres que trabalham, mulheres que lutam, mulheres guerreiras, mulheres que vão para suas casas, trabalham o dia todo e vão para suas casas fazer o alimento. Ainda tem força para lavar uma roupa, fazer um jantar e cuidar dos filhos. O vereador professor Célio Luparelli falou da importância da valorização da mulher. Nós aproveitamos o momento que ainda estamos sob influência do Dia Internacional das Mulheres, que foi em março, estamos no início de abril, e estamos homenageando todas as mulheres que, a despeito de tudo que nós estamos vendo aí no noticiário, de uma cultura feminicida de alguns psicopatas, mas que isso está se propagando, é preciso valorizar a mulher, como valorizar toda a sociedade. Mas aproveitamos esse momento e já é o 4º ano que nós fazemos esse tipo de evento. É fundamental que o nosso mandato trata disso, que é também valorizar aquelas pessoas que trabalham para a cidade, até para servir de estímulos para que outras pessoas também promovam coisas boas para o nosso povo.
E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.